Seus irmãos da Paz do Senhor, amém? Amém. Eu gostaria de meditar com os irmãos em 2 versículos. Eu acredito que o Senhor já tem falado aos nossos corações nessa manhã, amém? Amém. E então vamos trazer mais uma meditação sobre tudo aquilo que eu acredito que o Senhor já tem ministrado e falado nos nossos corações nessa manhã. Atos, no capítulo 1, versículo 6. Atos capítulo 1, versículo 6. Amém? Já vou ler. Diz assim: Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer o tempo ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Nós nessa manhã veio falando sobre profundidade, sobre se aprofundar, sobre mais buscar a presença e a face do Senhor. O último louvor, como a Michelle falou, sobre o amor de Deus, essa grandeza, essa bondade do Senhor que nos alcança. E eu estava meditando nessa palavra sobre o que o Senhor Jesus Cristo, quando veio à terra, a gente sabe que a igreja, a palavra do Senhor, a Bíblia, vem contando várias fases do povo de Deus, várias alturas, vários tempos em que o povo de Deus passou por um alinhamento, por um amadurecimento, até chegar a alcançarem a terra prometida. E em seguida a gente vê quando o Senhor Jesus Cristo veio como essa promessa, como esse presente para a terra, né? Ele nasceu, ele cresceu e começou a ministrar sobre a terra, escolheu os seus discípulos, ensinou a eles o que o Senhor queria que fosse feito, que levasse a palavra dele com toda essa integridade que nós conhecemos. Só que os discípulos, aqueles que o Senhor escolheu, a terra nessa altura, né, a humanidade desse tempo, acreditava que Jesus viria com espadas, com guerra, com a força humana, né? Seria um rei mesmo que se assentaria e assumiria tudo e colocaria tudo em ordem. E não era exatamente isso que o Senhor veio fazer. Nós que conhecemos a palavra de Deus sabemos que veio totalmente o oposto do que os homens esperavam, né? Então, quando ele veio, começou a ensinar aquele povo o que realmente ele queria, um coração quebrantado, um espírito achegado a ele, que a gente conhecesse ele, quem ele realmente era, que ele não estava preocupado com os templos, não estava preocupado com o povo se assentar dentro das sinagogas, mas que nós tivéssemos um coração quebrantado, espírito reto diante da presença dele, que onde ele buscava, nós buscássemos, o povo naquela altura buscasse a ele em espírito e verdade, ele se faria presente. Veio isso que ele veio estabelecendo sobre a terra. E aí a gente aqui acontece quando Jesus já foi morto, ressuscitou, e ele apareceu para os discípulos e para mostrar que ele era o rei, que ele era o Senhor Jesus, que veio com o propósito realmente de salvar a terra, de trazer a salvação, de trazer a misericórdia dele sobre o povo. E aqui Jesus Cristo ia subir ao céu novamente. Ele estava reunindo com seus discípulos, ficou aqui 40 dias, se não me engano, né? Mais 40 dias depois que ele ressuscitou. E quando ele subiu ao céu, os discípulos acharam que quando ele ressuscitou, que era aquele momento. Não, agora
ele ressuscitou, vai se manifestar realmente com esse poder que eles esperavam, que os discípulos e todas as pessoas naquela altura esperavam. E Jesus Cristo disse a eles que não. Então aqui no 7 ele vem dizendo, os discípulos perguntaram: Senhor, é agora que o Senhor vai estabelecer o seu reino sobre a terra, né? vai se mostrar, vai se revelar quem o Senhor é e vai alcançar todos de uma vez só? Eu acredito assim, né? Dizendo assim para os irmãos entenderem. E aí Jesus vem dizendo para ele: não cabe a vocês conhecer o tempo ou as épocas que o meu Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Pode ser que a visão de vocês esteja um pouquinho diferente da minha. E nós vemos aqui, com essa promessa, o Espírito Santo, ele desceria sobre a igreja, desceu sobre os discípulos. Mas assim a gente vai ver os discípulos se reuniram ali em Atos 2, quando os discípulos se reuniram no lugar e começaram a buscar a presença, e o Espírito Santo desceu sobre eles, e todos foram cheios, e eles saíram daquele lugar que eu acredito que estavam trancados, com medo dos soldados, dos fariseus, eles foram cheios, e eles se colocaram na posição que o Senhor queria. Saíram pelas ruas, pelas cidades, por todos os lugares onde eles eram conduzidos pelo Espírito Santo. Eles saíram e levaram a palavra do Senhor. E isso fez com que até hoje a gente vê toda uma trajetória na palavra de Deus e vem até hoje, até nós. Graças a Deus por esses discípulos, por homens e mulheres naquela altura que se posicionaram, que deixaram o Espírito Santo usar eles. E hoje nós temos a palavra do Senhor. Hoje nós temos o Espírito Santo que continua conosco aqui, nos capacitando, nos fortalecendo, nos ajudando. E quando diz aqui que até os confins da terra, até os últimos dias, da igreja na face da terra, o Espírito Santo vai estar conosco, nos ajudando, nos dando sabedoria e direção através da palavra do Senhor, através da comunhão, através dessa busca intensa no Senhor, né? Em Efésios capítulo 1, no versículo 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Eu, quando li essa palavra, eu chamei o Dário e falei para o Dário, lê essa palavra aqui. E fui tentando explicar para ele e fiz ele ler várias vezes, e a gente foi lendo e conversando com ele sobre o significado que tinha essa palavra. Eu acho que, por mais que a gente tente explicar, é pouco diante dessa grandeza. Se nós vemos o Senhor Jesus Cristo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Hoje nós, como cristãos, recebemos essa autoridade, recebemos essa bênção do Senhor, recebemos essa glória do Senhor, temos o Espírito Santo que está conosco. E muitas vezes, como igreja do Senhor, nesse tempo hoje, nós como igreja do Senhor, temos sido negligentes a tomarmos aquilo que o Senhor colocou sobre nós, aquilo que o Senhor depositou sobre as nossas vidas. Você, eu, temos essa autoridade do Senhor, temos a ousadia do Senhor, temos a unção do Senhor, temos a graça do Senhor, porque Ele mesmo vem dizendo que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Se nós pudéssemos, os nossos olhos espirituais fossem abertos e nós contemplássemos o mundo espiritual, eu acredito que existe agora nesse momento uma guerra, onde o Senhor está em todo o tempo pelejando pela sua igreja, pelejando por você, pelejando por mim, porque eu tenho as minhas limitações, as minhas dificuldades, as barreiras que nós enfrentamos. Você tem as suas dificuldades, as suas barreiras todos os dias. Todos os dias nós trabalhamos, todos os dias nós lutamos com as nossas limitações. E o Espírito Santo,
O Senhor Jesus Cristo está no mundo espiritual batalhando por você. Nós pensamos que, hoje eu consegui vencer, eu venci esse dia, eu conquistei. Não foi você quem conquistou, foi o Senhor que conquistou para você. Foi o reino espiritual que está trabalhando e lutando para que você alcance aquilo que Deus tem para a sua vida. Nós, como cristãos, não fomos pela nossa vontade. A palavra do Senhor vem dizendo que o Senhor, pela sua própria vontade, nos chamou. Pela sua própria graça, nos alcançou, nos revelou essa verdade. Nós vemos o sacrifício de Jesus. Jesus não precisava ter vindo na terra, ter morrido por mim e por você. Mas Ele veio, Ele se doou, a palavra do Senhor fala. Ele se doou, Ele se entregou e Ele, através dele, nós temos essa salvação. Nós temos essa graça estendida sobre as nossas vidas. E hoje nós temos a oportunidade de tomarmos posse daquilo que o Senhor nos entregou, daquilo que o Senhor colocou sobre as nossas mãos, a autoridade do Senhor, a autoridade para falar: eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou ganhar almas, eu vou conquistar, porque o Senhor está com você. Nós vemos aqui o nosso mundo material, mas nós entendemos e sabemos como cristão que existe um mundo espiritual, que é muito mais poderoso do que isso aqui. E é Ele que peleja por aqueles que buscam o Senhor, por aqueles que estão na presença do Senhor. Então é por isso importante, o mais profundo nós aprendemos, eu sei que sempre aprendemos isso, né? Mas o Senhor tem ministrado muito no nosso coração, trabalhado muito no nosso coração, essa questão da profundidade com o Senhor, de nos aprofundarmos mais e buscarmos Ele, estarmos mais próximos, porque quando você buscar mais a presença do Senhor, quando você se aproxima mais dEle, você fica mais conectado com esse mundo espiritual. A gente consegue perceber e entender o que tem acontecido ao nosso redor, não só fisicamente, mas espiritualmente. E nós temos aquele que peleja por nós. E, irmão, o mais glorioso e maravilhoso que nós temos hoje é o Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo disse: olha, eu vou, mas eu vou presentear vocês. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar o meu Espírito Santo com vocês até o fim. Até a igreja vir totalmente morar comigo, Ele vai ficar aí com vocês. Então nós temos um amigo tão maravilhoso que está conosco. Todo momento Ele está conosco. E é Ele que faz essa ligação no mundo espiritual. É Ele que peleja por você. É Ele que leva as suas orações até o Pai. Nós vemos isso na palavra. Então, nós não podemos deixar de estar nessa conexão, nessa intimidade, nessa profundidade com Ele. Porque é Ele que vence as suas batalhas todos os dias. Vence as minhas batalhas todos os dias. Não tem outro meio, não tem outra forma a não ser através do Espírito Santo, a não ser através da presença do Senhor, através dessa profundidade, através do conhecimento da palavra, em ler, em se aprofundar, em buscar essa graça maravilhosa que foi estendida sobre nós, que foi alcançada sobre nós, que busquemos ao Senhor em todo o tempo. E eu creio que o Senhor tem algo sobrenatural. É o que nós temos sempre falado. Eu tenho falado lá em casa com meu esposo. Amor, eu creio. Deus tem algo sobrenatural para fazer no nosso meio. Eu acredito que Portugal vai experimentar algo sobrenatural em nome de Jesus por esses tempos. Então nós, como igreja, precisamos nos posicionar. Precisamos nos alinharmos para que quando o Espírito Santo, para que quando o Senhor começar a derramar dessa glória sobre essa nação, sobre esse país, sobre essas cidades, nós possamos estar alinhados, nós possamos estar posicionados para sermos instrumentos do Senhor, para ampararmos essas pessoas que vão ser movidas pela glória do Senhor, pela presença do Espírito Santo. E não só isso, nós por onde passarmos, somos a referência do Senhor Jesus. Nós somos carta aberta dele por onde passarmos. Então que nós possamos ser essa, não vou dizer ajuda para o Espírito Santo, mas essa mão que o Espírito Santo tenha liberdade de usar por onde passarmos. Que possamos ministrar a palavra do Senhor, que possamos orar por pessoas, que possamos, aquilo que o Senhor tocar no seu coração, você possa estar alinhado para fazer.
que não é só simplesmente dizermos, vamos ali fazer, mas nós precisamos estarmos alinhados, precisamos estar na posição, precisamos estar revestidos do Espírito Santo, precisamos estar fortalecidos, instruídos na verdade, para que você não passe vergonha em momento algum, mas você seja cheio, assim como vem falando aqui, que o Senhor vai encher a sua vida, que o Senhor derramou da sua graça sobre nós, que o Senhor nos escolheu. Que coisa mais preciosa é a gente entender e saber que o Senhor me escolheu, o Senhor nos escolheu. Quantos estão aí fora? Eu conheço pessoas que às vezes eu tento levar a palavra de Deus, tento chegar com essa verdade, e as pessoas não querem saber, as pessoas não querem ouvir, e o meu coração dói porque eu falo assim, eu queria que todos entendessem, que todos se aproximassem da sua presença, mas tem pessoas que não, às vezes ainda não é o tempo dela, às vezes são pessoas que nunca vão entender essa graça, mas eu e você entendemos, eu e você compreendemos essa verdade, fomos alcançados por esse amor tão glorioso do Senhor. Então jamais podemos nos afastar do Senhor, jamais podemos deixar de adorá-lo, de exaltá-lo, de bendizê-lo, de engrandecer, de sermos gratos, igreja, sermos gratos. A gratidão gera algo tão maravilhoso dentro do nosso coração, gera satisfação. Então que nós possamos ser gratos todos os dias porque você foi alcançado, ser grato todos os dias porque você tem o Espírito Santo com você para te ajudar, porque Ele pode falar, Ele pode te guiar para onde você deve caminhar, Ele pode te guiar quando você está mal, Ele fala, aqui não é correto, aqui não é bom, e te tirar do caminho mal. Você tem a coisa mais preciosa, que é esse amor do Senhor estendido sobre a sua vida. Eu lembro uma ocasião que lá no Brasil nós fomos evangelizar no hospital, e a gente entrou numa ala, eu acho que eu já até falei sobre isso. Nós entramos numa ala que tinha uma senhorinha, duas senhoras sentadas assim, uma era acompanhante e outra era a doente, e aquela senhora me disse que já era crente, mas que a irmã dela não era, e eu fiquei tão constrangida de ver aquela senhora naquela situação. Era uma ala de cancerosa e ela estava mesmo ali, era uma ala dos finais mesmo. E eu cheguei nela e começamos a falar do amor do Senhor e da bondade de Deus. E se ela não queria essa bondade de Deus. E ela disse que não. E nós continuamos ali falando e conversando mais um pouquinho com ela. E queria que ela aceitasse, eu queria que ela entendesse. Eu fiquei ali, eu falei, não, ela tem que entender esse amor, ela tem que entender essa graça. E ela, não, eu não quero. E por fim nós saímos dali. E eu fui para casa e eu fiquei muitos dias mesmo arrasada. Eu deitava chorando e eu levantava chorando, lembrando daquela senhora. Falava, Deus, como pode alguém não aceitar essa graça, não aceitar essa bondade, não aceitar esse amor tão maravilhoso? Mas ela não quis. Ela conhecia, toda a família era cristã, mas aquela senhora simplesmente não quis a bondade do Senhor. Então, nós temos essa oportunidade hoje de se render, só se render, porque Ele já nos alcançou, o que tinha que fazer Ele já fez, Ele já nos tomou para si, Ele já nos chamou para a sua graça. Então tudo que nós temos que fazer é só se render a essa bondade, mais nada. E o Espírito Santo vai guiar você, vai me guiar em tudo que for necessário, em tudo que for preciso nas nossas vidas. É só se render à bondade dEle. É só se render, o amor gratuito, Ele te deu de graça, Ele não cobrou nada de você, Ele não cobrou nada de mim, Ele simplesmente me escolheu e te escolheu para esse amor, para você seguir essa graça gratuita dEle, essa bondade maravilhosa dEle. Então que nós possamos estar com o nosso coração todos os dias rendido a esse amor, rendido a essa misericórdia que foi estendida a nós. E eu creio que o Espírito Santo vai fazer algo sobrenatural nas nossas vidas, sobrenatural através das nossas vidas. O Espírito Santo tem queimado isso no nosso coração. Eu acredito que tem queimado no seu coração. E se não tem queimado no seu coração, busque por isso. Porque a glória do Senhor precisa se acender no nosso coração. Essa presença, essa intensidade, essa autoridade que o Senhor derramou sobre nós, Ele nos deu poder para vencer as batalhas, poder para vencer o inimigo, poder para estar de pé na presença dEle.
porque Ele deu para a sua igreja autoridade de estar de pé, graça para estar de pé, o Espírito Santo para te ajudar. Que possamos tomar posse disso e que possamos ser o instrumento que o Senhor quer que sejamos por onde formos, por onde passarmos. Que essa bondade e misericórdia possa fluir, possamos cheirar a presença do Senhor. Que por onde você passar, pessoas possam olhar para você e falar: esse é de Cristo, essa é de Cristo, esse tem o perfume de Cristo. Nós precisamos exalar isso por onde passarmos, igreja. Então que nós possamos deixar essa presença exalar através das nossas vidas. E eu creio que o Senhor vai fazer coisas sobrenaturais, coisas maravilhosas que os nossos olhos ainda não viram, mas hão de contemplar essa grandeza do Senhor em nome de Jesus. Amém? Que nós possamos realmente nos deleitarmos nesse amor tão maravilhoso, irmos mais fundo realmente nessa presença, mergulharmos mais profundo no Senhor, buscarmos mais da sua palavra, da sua bondade, da sua graça e deixarmos o Espírito Santo fluir de uma forma gloriosa sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade de